Em 7 de abril de 2015, um garoto de 15 anos coloca sua foto de perfil do Ronald Spears, de Band of Brothers. 8 anos depois, esse mesmo jovem reassiste Band of Brothers com uma cabeça bem diferente, várias perspectivas diferentes, né? E esse vídeo aqui vai falando um pouquinho sobre essa série que eu amo tanto, tá? Bom, esse vídeo vai ser diferente, esse estilo de vídeo vai ser diferente, né? Vai funcionar como se fosse um podcast. Eu não vou aparecer no vídeo, então se você quiser você pode só escutar minha voz. E senta que lá vem história, porque eu vou falar bastante. Bom, no dia 13 de setembro de 2023, Band of Brothers foi pra Netflix, o que é muito bom porque democratiza e populariza várias séries, né, e filmes. Adoro quando eles vão pra Netflix. E eu aproveitei pra reassistir. Já fazia 8 anos que eu tinha assistido Band of Brothers, com uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Eu lembrava de muita coisa e também não lembrava. O principal eu lembrava, né, de Band of Brothers. E reassisti, né, reassisti a série. E, cara, é sensacional, cara. Essa série é uma das minhas séries favoritas. Eu amo Band of Brothers. É uma série com muita profundidade e que, mais importante, cara, estuda, né, e demonstra todos os aspectos de uma guerra, tá? Todos. Vou comentar bastante sobre isso, sobre as visões diferentes da guerra, que é algo que os filmes de guerra e séries de guerra, que eu curto bastante, eu adoro filmes e séries de guerra, né? Como eu adoro história de uma forma geral. Às vezes eles não retratam todos os lados da guerra, às vezes por incompetência, às vezes porque não tem tempo, ou não é a proposta do filme. Mas Band of Brothers não é assim, cara. Band of Brothers retrata todos esses aspectos, e mais, muito mais do que isso. Um dos meus críticos aí e influenciadores de cinema e audiovisual de uma forma geral, favoritos, é o PH Santos, cara. E, incrivelmente, pra ele, Band of Brothers Santos, cara, e incrivelmente, pra ele, Band of Brothers é a série favorita dele, né? Isso me surpreende, cara, porque ele tem uma bagagem gigantesca. Ele já viu muitos filmes, né, falando aqui, muitas séries ele já viu. E me surpreende que Band of Brothers seja a favorita dele. Mesmo porque não é a minha favorita. E eu tenho quase certeza que eu gosto mais de filme de guerra do que ele. Mas ele escolhe Band of Brothers como a série favorita dele por muito mais fatores. Mas me surpreendeu bastante, é uma coisa que eu descobri recentemente. E que me deixa feliz também, porque mostra que Band of Brothers tá com uma certa relevância e, claro, vai ter. Obviamente que no Brasil não vai ter tanta relevância assim, apesar de estar em umas colocações legais ali na Netflix. Band of Brothers ainda vai... Muita gente nunca vai ouvir falar de Band of Brothers, especialmente aqui no Brasil. Bom, antes de eu falar sobre a série em si, né, a minissérie, né, que só tem 10 episódios com aproximadamente 50 minutos até 1 hora, ou seja, bem tranquilo de assistir, então assista um pouquinho sobre a minha relação histórica, digamos assim, com Band of Brothers. Como eu disse, eu assisti essa série há 8 anos atrás, pra quem fica, modinha, eu assisti há 8 anos atrás. E eu assisti com uma outra cabeça, né, eu tinha 15 anos de idade e eu queria ser militar. Então eu estava consumindo muito conteúdo militar. Alguns meses antes dessa foto do Ronald Spears, eu tinha colocado a do Private Jackson, de Saving Private Ryan, né, Resgate do Soldado Ryan. Posteriormente eu coloquei do Dick Winters, né, Richard Winters, também do Band of Brothers. Então eu estava muito inteirado nesse mundo. Aquela visão heróica ainda dos militares, né? E na época eu queria ser militar. Hoje, né, já com 23 anos de idade, formado na faculdade, CLT, eu não quero mais ser militar. Ainda tenho muita admiração, muito respeito pela carreira, mas não quero mais. Mas não me fez apreciar menos Band of Brothers, né? Na verdade, ao contrário, me fez apreciar mais ainda. Tem muita coisa para ser dita sobre Band of Brothers. Eu provavelmente vou esquecer de muita coisa, porque eu não tô gravando esse vídeo com roteiro, nem nada, nem pontos. Mas é bem legal de pensar que a gente tem aquela visão de heróis, né? Que os militares da guerra são heróis, apesar deles negarem muitas vezes. Mas, sendo heróis ou não, aqueles caras fizeram história. Aqueles caras mudaram o mundo e tiveram histórias incríveis, boas e ruins ao mesmo tempo, mas incríveis, que realmente somente a guerra proporciona. Isso não é vanglorizar a guerra, é apenas constatar um fato, tá? Enfim, mais pra frente eu vou falar sobre isso, provavelmente, então vamos analisar aí agora um pouco dos episódios em si. Primeiro episódio de Band of Brothers chama Currahee, né, que é um monte lá que eles têm que ficar subindo. E, inclusive,
é o episódio que mais aparece o Captain Sobel, né? Que é feito pelo... Acho que é David Schwimmer, o nome do ator. Que é o cara que faz Friends, né? E ele ficou reconhecido como Friends, né? Schwimmer, o nome do ator. Que é o cara que faz Friends, né? E ele ficou reconhecido como Friends, né? Bom lembrar que Band of Brothers é de 2001, tá? Band of Brothers já tem mais de 20 anos, tem 22 anos. Um ano mais nova que eu. Mas então a gente tem o Capitão Sobel, que faz um papel desprezível, né? E pelo que eu tava pesquisando, um pouco exagerado, né? Mas tudo bem. Bom lembrar isso também, que Band of Brothers é baseado em fatos reais e que tenta ser o máximo fidedigno aos relatos dos soldados e à história de uma forma geral. O que é bem legal e realmente é uma série consideravelmente realista, né? Mas, continuando. Então a gente tem o Capitão Sobel, né? Que ele é um cara super certinho, é um cara super rigoroso, que puxa a orelha dos soldados e ninguém gosta dele. Mas o fato é que todo esse treinamento dele fez com que os soldados da Easy Company, né? Que é quem a gente acompanha, tivessem um desempenho melhor na guerra, né? Pelo menos fossem preparados de uma forma força de todo o desenvolvimento deles como soldados. Mas, cara, o primeiro episódio de Breaking Bad, não, de Band of Brothers, ele é bem tranquilo, na verdade, né? Não tem combate, é só sobre o treinamento deles. Começa com eles em 1942, né? Se preparando para o treinamento. E vai até eles no avião do dia D, né? Então, assim, é um episódio que não tem combate mesmo, mas é muito interessante. Explora muito bem... Cara, é disso que eu tô falando quando a gente fala de Band of Brothers, explorar todos os aspectos da guerra. Você tem um episódio desde o treinamento, você tem o combate convencional da guerra, né, que é o tiroteio, você tem campos de concentração, que eu vou falar mais pra frente, você tem também os espólios da guerra, os soldados roubando as coisas, pegando o que eles quiserem. E você tem também as intrigas internas ali do exército, de substituições e de, digamos assim, fofocas entre os oficiais. Digamos assim, fofocas entre os oficiais e os subalternos, né? Algo que é sensacional. Então esse primeiro episódio não tem combate, mas tem um pouco dessa visão militar, dos rankings, né? Das patentes, né? De você ser promovido, do outro não, e tem essa relação de superioridade em que um fica achando que é melhor que o outro. E a série explora isso muito bem, as atuações são magníficas e, cara, o primeiro episódio é muito bom e ele constrói toda a sensação de, tipo, irmandade mesmo. Os caras estão há 2 anos treinando juntos e eles vão pro combate no final do primeiro episódio. No segundo episódio, cara, já começa com uma cena incrível, que é a do dia D, né? E diferente do resgate do soldado Ryan, que é a invasão marítima, né? Aliás, anfíbia, né? Porque é marítima e posteriormente terrestre. A gente tem a invasão da Airborne, né? Da Força Aérea, que são os paraquedistas. E, cara, é simplesmente incrível os efeitos visuais, vários paraquedistas caindo. E, cara, já começa... Aqui começa o realismo de Band of Brothers. Alguns soldados morrem com tiros enquanto estão caindo, né? Porque tem artilharia alemã, tem metralhadoras, eles atiram, eles morrem enquanto eles estão caindo. Alguns soldados nem saem do avião, o avião explode e eles morrem dentro do avião. E, cara, isso é a triste realidade da guerra, né? E posteriormente, uma coisa que ainda é mais interessante, que eles falam, quando eles vão mandar as cartas pra família, eles falam que os soldados morreram heroicamente em combate, como eles faziam, mas o cara nem saiu do avião, ele nem disparou o rifle dele, ele nem viu um alemão e morreu. Imagina você treinar por 2 anos da sua vida, se dedicar, e assim, não é treinar assim, 3 horas por dia, é integral, e como o Capitão Sobel sempre fazia questão, ele tirava os passes de final de semana, né? E você treina por 2 anos da sua vida pra você morrer sem nem ver o inimigo, morrer dentro do avião. Então, isso já mostra morrer dentro do avião. Então, isso já mostra a dura realidade da guerra, né? De Band of Brothers aí, muitos soldados morrendo no avião. E aqueles que conseguiam cair, muitos quebravam a perna, muitos morriam na hora de cair, e muitos perdiam os equipamentos, né? Como é o caso do Richard Winters. Cara, eu não quero ficar trazendo um passo a passo aqui dos episódios, né? Não vou ficar narrando os episódios. Eu só tô comentando porque isso me marca bastante, né? Quando você assiste a realidade e a dureza da guerra. E vai ter spoilers nesse vídeo aqui, tá? Então, foi mal, tinha esquecido de avisar.
Mas, cara, essa invasão do D-Day é sensacional, é à noite, né? E eles caindo ali no meio do nada. E os paraquedistas estão sempre cercados, né? O conceito deles é muito legal isso. Inclusive é legal você ter uma bagagem histórica pra assistir Band of Brothers, mas não é necessariamente algo imprescindível. Bom, então a gente tem essa perspectiva do combate do dia D, né? É o Carrington que mostra um combate em uma cidade. E é sensacional, cara. Os efeitos dos tiros. E, cara, é guerra. O cara leva um tiro, cai no chão e morre, né? É claro que ainda vão ter alguns protagonistas, alguns personagens principais que tomam tiro e fica tipo, estou morrendo e tal. Isso não necessariamente é mentira, porque nem todo tiro é necessariamente fatal, né? Mas a maioria dos tiros, né, e dos combates de Band of Brothers tomou o tiro, caiu no chão, morreu, né? Foge um pouco daquele sensacionalismo dos Estados Unidos e das produções audiovisuais no geral, que toma o tiro, fica gritando, e últimas palavras. A guerra e a vida real não te dão últimas palavras. Você toma um tiro, cai no chão e morre, acabou. Ou você toma um tiro e agoniza e grita de dor. E no estado mais baixo da existência humana, você grita pela sua mãe, né? O que acontece bastante em Band of Brothers. O cara espera de... Não diria humilhação, porque coitado dos caras, mas assim, são diversas reações dos caras tomando tiro. O cara desesperado, gritando, eu vou morrer, sendo que o tiro nem foi tão fatal assim. Ou o próprio Private Webster falando, oh no, they got me, que depois ficam zoando ele. Então assim, são muitas reações diferentes e todas elas bem fidedignas e realistas, porque na hora H você não sabe o que você vai fazer. Você pode gritar, se espernear, ficar em choque, ficar mudo, ficar cego, como acontece com Blight, né, outro soldado ali, uma cegueira histérica. Então na hora H a gente se humilha, a gente se caga, se mija, grita, chora, fica em uma situação muito vulnerável, né? E em poucas obras audiovisuais retratam a guerra ou retratam a dor, o combate dessa forma, né? E isso é uma coisa que Band of Brothers faz com muita precisão. Poderia ser um pouco até mais, mas eu sou bem crítico. Muita precisão. Poderia ser um pouco até mais, mas eu sou bem crítico, mas de uma forma geral traz essa perspectiva, né, da guerra de uma forma bem fidedigna. Cara, é legal de Band of Brothers também que não tem apenas combate. A gente vê as movimentações, as estratégias, né, a conversa entre os soldados. Isso é muito bom de se ver, renova um pouco a série, né? Porque, pô, se você vê 10 episódios de tiroteio, fica sem graça, né? Até eu que gosto de combate, gosto de guerra, gosto de tiroteio, fica sem graça, né? Então, essa perspectiva de trazer as movimentações, as estratégias, bem revigora, né, a série, faz ela não ficar enjoante. Eu, particularmente, não me enjoo, né? Mas tudo bem, eu gosto de guerra e eu assisto filmes mais longos, mas eu acho que até mesmo quem não curte tanta coisa, filmes tão longos assim, séries tão longas, né, pode até também se interessar. Cara, eu vou passar por mais alguns episódios interessantes, né, como a Batalha de Baston, que é na neve, que é uma série de bombardeios e terror, né, é um inferno na Terra aquilo ali, cara, e soldados perdem as pernas, né, e é muito interessante, cara, como a gente tem o Buck, por exemplo, depois eu falo melhor sobre os personagens. A gente tem o Buck Compton, se eu não me engano, que era um tenente do exército, cara grandão, fortão, sério, assim, um bom líder, né? E ele vê 2 dos seus soldados sem as pernas, se arrastando com destroços das pernas e sangrando, né? E ele, depois daquilo, nunca mais vira o mesmo homem, né? Ele é forte, ele é um bom líder, mas depois daquilo, não, ele não é mais forte. Ele olha para aquilo, tira seu capacete e não consegue mais lutar. Ele volta pra casa, né? Ele volta pro hospital e aquilo muda ele, cara. E a guerra é assim, às vezes você pode ser forte até que você não é mais. E a Batalha de Baston, né, mostra muito isso. A perspectiva mais sangrenta da guerra. Mais do que só o combate de tiroteio. Cara, guerra é muito mais do que tiroteio. Guerra é morteiro, é tanque, é corpo a corpo. E Baston mostra muito mais, dentro dessa perspectiva do combate, como que a guerra pode ser brutal. E claro, depois de Baston, a E-Company chega na Alemanha, atravessa a Bélgica, né, e chega na Alemanha, e a gente encontra os campos de concentração.
Esse é Why We Fight, o nome do episódio. É engraçado porque, nossa, é muito bom, cara. Band of Brothers é muito bom. Começa o episódio com um soldado lá lendo um artigo falando que o artigo chama Why We Fight, porque lutamos. E esse artigo fala do Holocausto. Apesar da série não mostrar isso pra gente, deixar subentendido, fala da série não mostrar isso pra gente, deixar subentendido, fala do Holocausto. E aí o soldado tá lá lendo e tal. Os outros soldados, como George Luss, ele pergunta: o que você tá lendo? Ah, eu tô lendo porque nós lutamos. Aí ele fala: por que a gente luta então? Aí o Janovic, né, que é o soldado que tá lendo, fala assim: cara, os alemães são maus. Não, cara, os alemães são maus. E o Luss dá risada, fala: é óbvio que eles são maus, né? Porque é a propaganda norte-americana, todo soldado norte-americano chega: os alemães são malvados, eles estão querendo dominar a Europa. É toda aquela bobaiagem de sempre, que é verdade, mas enfim, bobaiagem assim. Eles são malvados, estão dominando a Europa, estão dominando o mundo. Mas é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Não é só que eles estão dominando a Europa, eles estão exterminando povos, tá? E é por isso que o nazismo não é comparável a nada, não é comparável ao comunismo, socialismo. Porque aquilo ali é exterminação de povos deliberada, é câmara de gás, é fuzilamento em massa. Enfim, a série traz esse olhar, né, dos caras, dos outros soldados zoando. É óbvio que os alemães são maus, né? E posteriormente, ele mostra, né, o como realmente os alemães são maus. Porque o Janovic não explica para aqueles soldados por que ele acha que os alemães... Por que tá falando que os alemães são maus? Por causa do Holocausto, dos extermínios em massa. Ele só fica na dele ali lendo, né? E o George Luss na cabeça dele: esse artigo é bobo. Esse artigo tá falando que eles são maus porque eles estão invadindo a Europa. É óbvio, todo mundo já sabia disso, né? Só que o George Luss, ele vai pro campo de concentração. Ele vê pessoas jogadas no chão mortas. Pessoas com a costela aparente. Pessoas carecas. Todos carecas. Pessoas que não o membro, né, a perna definhou de tanta fome que a pessoa passou, de tanta doença que ela tem. O crânio é possível de se ver de tão fraca e magra que são as pessoas. A situação deplorável. Tão fraca e magra que são as pessoas. A situação deplorável, né? Agora ele sabe por que os alemães são maus. Não é só porque eles invadem os lugares, e não é só porque o governo americano falou que eles são maus. É porque eles fizeram o maior genocídio da história. Debatível, mas assim, um dos maiores da história. Então esse episódio Why We Fight é um dos melhores episódios, é marcante pra caramba. Os soldados norte-americanos, e isso realmente aconteceu, aí Company chegou nesse campo de concentração e vê com os próprios olhos o que é o terror dos nazistas, o que foi a solução final, o que é o Holocausto, tá? Não é só... né, não vou nem perder tempo explicando, né? Mas a ideia aqui é mostrar realmente como as coisas são, tá? E não foi pouca coisa, não. Nossa, ainda é muito pesado que eles falam: cara, esse aqui não é o pior. E, né, aí eles falam: os russos acharam o pior, né, que é Auschwitz, lá na Polônia. Eles acharam o pior, irmão. Esse aqui nem é o pior de todos. Que isso pode ser pior. E aí fala das câmaras de gás e tal, né? Porque o campo que eles foram lá não tem câmara de gás. Então, cara, Why We Fight mostra a outra perspectiva da Segunda Guerra Mundial, que é a perspectiva do Holocausto. Uma perspectiva que é, sim, abordada, mas não no contexto do soldado. Ali é o soldado americano que estava lutando com os nazistas há um ano e vê: cara, o que esses caras estavam fazendo? Tá ligado? Beleza, os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos não é nenhum bonzinho não, tá? A gente tem as leis de Jim Crow, os Estados Unidos tem encarceramento em massa. Os Estados Unidos não é bonzinho não, tá? Não tô falando isso. Mas o que os alemães fizeram de 1939 a 45, não tem comparação, cara. Não tem comparação. Os norte-americanos chegaram ali, pô, beleza, segregação é uma merda, mas, cara, aquilo ali, você deixar as pessoas passando fome naquele estado, né, cortar os cabelos delas, tratá-las como se fossem animais, fuzilar em massa, e pilhas e pilhas e pilhas de corpos, aquilo ali não existe, cara. Aquilo ali para um americano é traumatizante. Então tá aí Why We Fight. E agora, último episódio, Points, que traz a perspectiva outra perspectiva da guerra, que essa sim, cara, é raríssima de se ver, que é a parte boa, entre aspas, da guerra, tá? Que inclusive Band of Brothers faz uma aula de cinematografia e uma aula anti-guerra, de deixar claro que até a parte boa é horrível, porque vários soldados morrem nessa parte boa, que é a parte de explorar
o território da Alemanha e da Áustria, de roubar tudo que eles conseguirem, de pegar os troféus pessoais do Hitler, né? Pegar os itens pessoais do Hitler como troféu, de abusar dos alemães, de zoar, de cometer... Não mostrou muito dos estupros contra as alemãs, né? Deveria ter mostrado. Apesar de que depende muito da região também e tal. Mas enfim, o ponto aqui Points mostra a Easy Company indo no Ninho da Águia, né? Que é a moradia... Era uma da casa de verão do Águia, né? Que é a moradia... Era uma da casa de verão do Hitler, né? E eles vão lá e pegam as bandeiras nazistas, e pegam os vinhos, e pegam os talheres, e fazem a festa, cara. E eles estão de caminhonete na Áustria. É verão, né, naquela época. Então tem os Alpes suíços, uma paisagem lindíssima. E o Winters nadando, né? É o outro lado da guerra que ninguém mostra, mas existiu. Esse lado da guerra existiu. Os soldados, né, quando tava no final da guerra, eles curtiram pra caramba a Áustria. E comeram bem, deram rolê. Ah, inclusive tem um episódio que eles vão pra... Ah, eu quero falar sobre isso aqui, cara. Que é sensacional. É um pouco fora de ordem, mas assim... É muito legal como que eles trazem uma perspectiva acurada da Europa, uma perspectiva geográfica e cultural muito acurada da Europa, que é assim, eles vão pra França. Primeiro, ninguém fala inglês. Isso é um fato até hoje. O francês ou não sabe falar inglês, ou não quer falar inglês, né? Então eles não falam inglês. Os franceses, né? Então eles não gostavam de ver os americanos ali como salvadores e tal. E aí os soldados não se sentem tão bem recebidos na França. Isso é uma perspectiva histórica fenomenal, tá? Fenomenal. E a série retrata isso muito bem. Então tem esse lado da França, né? A França não curte tanto e tal. Quando eles vão pra Holanda, todo mundo fala inglês, porque a Holanda todo mundo fala inglês. É muito sensacional isso, porque isso é real. E o idioma holandês até que é parecido com o inglês. E os caras amam eles na Holanda. Todo mundo com a bandeirinha, e o soldado dando beijo, as civis holandesas, as loirinhas holandesas dando beijo nos soldados americanos, todo mundo falando inglês, que festa, a bandeirinha da Holanda. Cara, é sensacional, cara. Adoro aquilo, velho. E assim, as diferenças da europeia são muito legais, né? Então a gente tem essa dicotomia entre a França e a Holanda, né? Na Bélgica, eles não tiveram muito contato com civis. Na Bélgica foi o inferno na terra, que foi Bastogne. E na Alemanha... Então, assim, vamos lá. Na França, a gente tem esse ar orgulhoso, né? Na Holanda é o extremo oposto, é esse ar receptivo. Na Bélgica, a gente tem o ar do inferno na terra, que é a Batalha do Bulge, é o ponto mais baixo da guerra. E na Alemanha, a gente tem esse ar de tristeza, de melancolia, né? Os alemães foram derrotados, eles são os invadidos agora, né? E tem bastante esse ar de melancolia. Mas no sul da Alemanha e na Áustria, é um ar de festa, é um ar também de vitória, né? E a Áustria ali, os caras fazem a festa na Áustria, se divertem, é umas férias pagas ali. Sensacional esse ponto de vista, raríssimo de ver em filmes de guerra, muito completo. Mostra também a relação dos pontos, né, que os soldados precisam completar para não serem redesignados para o Pacífico, né, porque a guerra não tinha acabado ainda. Isso é sensacional, né? É como se fosse passar de ano, só que em vez de você ter que estudar mais, né, ficar de recuperação, você pode ir para o Japão e morrer em Okinawa, diferente do que você estava acostumado na Europa. Mas Points é um episódio incrível, E claro, a última cena, né? A última cena, que são, assim, cara, é um pouco clichê e americanizado e patriota, né, dos soldados da Easy Company jogando beisebol. Ok, não vou deixar de ter esse olhar crítico, mas que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa, cara. Não dá, é incrível. Porque ela traz um recap dos nossos queridos soldados, né? E a gente vê eles agora como cada um tendo sua personalidade própria. O que você começa assistindo, como os Band of Brothers, né? Como a Easy Company, vários soldados enfileirados ali, e todos iguais, né? Numa perspectiva de... Você não sabe quem eles são todos soldados iguais, vestidos iguais, enfileirados. Agora não mais. Cada personagem tem sua personalidade, tem seu jeito. Um é brincalhão, o outro é mais sério. Um bebe, o outro não. Um fuma, o outro não. Um bebe, fuma, o outro não bebe nem fuma. E cada soldado com a sua personalidade. E o mais legal de tudo isso, cara, você vê eles jogando e conta. E aí? Que fim deu deles? Porque eles são pessoas diferentes. Cada um seguiu uma vida. Um virou carpinteiro. O outro se mudou de estado com a família. O outro se perdeu no mar e nunca mais foi visto. O outro seguiu carreira militar. Continuou no exército. Cara,
é sensacional essa complexidade dos personagens que eles conseguem trazer apenas em 10 episódios, né? Cada personagem tem sua personalidade, seu ponto de vista sobre a guerra, seu jeito, um é engraçado. É sensacional, cara. É sensacional. E eu vou aproveitar pra falar dos personagens aqui, cara. Eu vou falar dos que eu lembro, tá? Dos que me vem à cabeça. Cara, eu vou mostrar aqui as fotos também dos soldados reais, pra vocês verem como é acurado. Cara, começando pelo... Não posso começar diferente, cara. Richard D. Winters. Ou Dick Winters, né? Cara, o que falar de Richard Winters? Ele é o soldado perfeito. Ele é um militar perfeito. Ele não bebe nem fuma. Tudo bem. Posteriormente na série ele vai beber, tá? Spoiler. Mas, cara, que homem foda. Esse cara aqui, missão dada, missão cumprida. Ele não questiona. É claro, ao decorrer da série ele vai tendo mudanças, tá? Ele vai se moldando pela guerra, mas ele mantém sua essência. Esse é um soldado de verdade. Ele cumpre o seu dever. E às vezes é um dever até ruim, mas ele cumpre. E ele é um cara super sério, um cara super organizado, centrado, inteligente, planejador. Ele é um belo Jota, né? Pra quem gosta de MBTI, ele é um grande Jota, né? O Winters é um cara sensacional. Eu adoro o Winters, ele tem essa personalidade séria, mas ele é muito... Cara, ele é muito foda, tá ligado? Você pode ser foda sendo um cara mais... Esse cara mais zoeiro que é o Spears, né? Mas, cara, adoro o Winters. Adoro o Winters. Um personagem foda. Aquele cara que... Mano, esse cara é foda, tá ligado? É um cara sério, centrado, que trata seus homens com o máximo respeito, ama seus homens e é um líder. Ele não é um chefe, ele é um líder. Ele se coloca na frente mesmo, cara. E assim, eu não duvido nada que o cara real também fez isso, tá? Pelos relatos, por tudo que foi agregado. Esse cara existiu, tá? Ele morreu recentemente, inclusive. Recentemente não, né? Mas enfim. Ele viveu muito tempo. Herói. Herói. Outro personagem interessante aqui é o Liebgott, né? Que é um judeu, mas descendente de alemães, como é perceptível. Ele fala alemão, que eu acho bem legal isso. Os personagens que falam línguas diferentes e tal. Então ele foi tradutor. Ele tem um jeito, um sotaque meio... nova-iorquino até. Ei, é um walking. Nova-iorquino até. Ei, é um walking. Magrelão, assim. Um jeito dele. Muito bom ele falando... quero casar com uma mulher com seios fartos. Big titties. Fart titties. Não, fart não. E meter logo 3 libgotezinho. O cara é muito foda. Ele já, obviamente, é bem diferente do Winters. O Winters é muito sério. É muito na dele. O Liebgott é um zoeiro. Um cara... Cara, eu gosto muito do Liebgott. Eu adoro o jeito dele, mano. A gente tem o Perconte, que... descendente de italianos, né? Ele até parece meio indiano, né? Perconte, um baixinho invocado, que não leva desaforo pra casa, amado pelos seus colegas, um cara que foi ferido em combate, mas sobreviveu, tá ligado? É aquele cara, aquele baixinho firmeza ali, o cara gente boa, sempre tá ali, dando na retaguarda. Eu gosto bastante do Perconte também, cara. O Spears agora, tá? Spears é um dos meus personagens favoritos. Eu tenho dúvida se é ele ou o Winters, porque os dois são muito diferentes. O Spears também é um cara sério, tá? Mas ele é porra louca. O Winters é sério e centrado. O Spears é sério e porra louca. Cara, o Spears é maluco. Primeiro que o Spears é criminoso de guerra, tá? Provavelmente. Ele matou um soldado alemão desarmado. Cara, mas a batalha de Badstone, que é sensacional, cara. O Winters chama Spears! Get yourself over here! O Spears chega, calado, sem falar nada. E o Winters fala: Assume the command. Assuma o comando. O Winters nem responde. Ele vai lá no campo de batalha, assume o comando, dá ordens claras e diretas. Morteiro ali, fogo de supressão aqui. Vamos. O cara nem pensa, ele só dá... Vamos. O cara nem pensa, ele só dá as ordens. E aí estão falando: não, a gente precisa se conectar com outra companhia. O Spears: eu vou. E o cara simplesmente sai correndo no meio do campo alemão. Se conecta com outra companhia e volta, mano.
Sensacional, cara. Eu amo o Spears, cara. Esse jeito dele sombrio, sério, e porra louco. O cara sai correndo no meio do campo de batalha. Sensacional, cara. Espero que tudo isso tenha sido real. Os relatos dizem que é real. Espero que tudo isso seja real de verdade. Quem mais eu vou mencionar? O Bo Randleman, que depois fez The Walking Dead, o ator, né? Soldado fortão, tá ligado? Aquele sargentão mesmo, né? Muito bom, cara, muito bom. O Lipton, eu acho que ele é o handyman, né? Ele é o... Ele também é um ótimo soldado, é um grande soldado, mas ele é o mais mão na massa, né? O Winters é um grande soldado, mas ele é o mais mão na massa, né? O Winters começa com a mão na massa, mas ele vai subindo de cargo, que é sensacional também, isso, essa relação do Winters com a sua equipe, e ele vai subindo, e agora ele é um oficial de posto, ele não pode ficar indo pra batalha, ele até tenta ir pra batalha em Badstone, mas ele não pode, o coronel puxa a orelha dele, e o Lipton é um sucessor do Winters, né? Ele é um grande soldado, um grande líder, um líder. Ele daria a vida pelos seus homens, quase deu a vida pelos seus homens, foi ferido em batalha. Adoro o Lipton também, cara. Ele também é a definição do tenente ali, do cara que comanda na prática, né? E o Winters é a definição do capitão, ou do major, né? Que ele se torna posteriormente. Cara, esses foram os personagens de Band of Brothers. Eu amo Band of Brothers. Assistam, é uma série complexa, é uma série que trata quase todos os lados. Acho que o único lado que não trata da guerra é o lado político, né? Trata bem pouco do lado político, mesmo porque a ideia não é essa. A ideia é trazer a guerra do campo de batalha, mas todos os... Acho que eu falei bastante, falei muita coisa, acho que eu falei quase tudo que eu queria. Adoro Band of Brothers, adoro filmes de guerra, assistam. War is Hell. We happy feel with Band of Brothers. With Band of Brothers.